Olá, trilheiros, olá, trilheiras, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui em mais um informativo comentado no Trilhante. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre direito administrativo e, especificamente, a gente vai trabalhar quais seriam os parâmetros, para a gente fixar a indenização para um anistiado político, pessoal. É isso mesmo. Vamos trabalhar aqui o caso concreto que vocês vão entender direitinho o que eu quero passar para vocês. Vocês sabem que na ditadura militar é indubitável, é claro para todos nós que houve perseguições políticas. Algumas pessoas perderam os cargos públicos, seja na administração municipal, estadual, federal, simplesmente por ter um posicionamento político distinto daquele que era próprio dos militares. Posteriormente, após o fim do regime da ditadura, houve a lei da anistia, em que se concedeu aí uma indenização para essas pessoas que sofreram perseguições nesse período da ditadura militar, que foi de 1964 até 1988. Pessoal, houve aqui, nesse caso, o STJ ele teve que analisar um mandado de segurança impetrado justamente por uma pessoa que estava se beneficiando dessa indenização. Essa pessoa foi declarada anistiado político e recebeu uma indenização, só que quando foi determinar o valor dessa indenização, o ministro do Estado, ele fez uma pesquisa no mercado. Ele falou, olha, esse valor vai ser um valor, por exemplo, 10 mil, porque é isso que se paga, hoje em dia para esse tipo de cargo, para esse tipo de função. Só que ele desconsiderou exatamente o cargo, a função que esse anistiado exercia naquela época. Será que isso foi correto? Será que isso foi incorreto? O STJ falou que, de fato, esta pesquisa de mercado, ela é um critério complementar, Ela só pode ser realizada caso não existam elementos para se auferir exatamente o valor da remuneração desse anistiado. Isto é, vamos supor que essa pessoa trabalhava no Ministério da Economia, daquela época. Então, o ministro do Estado deve oficiar esse ministério e saber exatamente quais eram as atribuições desse funcionário, desse anistiado, qual o valor que ele recebia naquela época e que ele deveria receber na atualidade, Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que essa pesquisa de mercado que é feita, ela é suplementar, ela é complementar. Ela não pode desconsiderar o exercício da função deste anistiado. Quais seriam os fundamentos dessa decisão? A gente tem o artigo 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que traz justamente esse direito do anistiado político, que foi recebido, que foi atingido por uma perseguição na época da ditadura, de receber um benefício. Esse benefício ele foi regulamentado por uma lei federal, a Lei 10.559 de 2002, e nessa lei a gente tem a possibilidade de pagamento dessa indenização por uma verba única ou por meio de uma prestação mensal continuada. Então foi justamente este caso. O anistiado estava recebendo uma prestação mensal continuada e a gente está basicamente discutindo aqui qual é o parâmetro, qual é o critério para a gente determinar o valor dessa pensão. O STJ falou, pessoal, como a gente já passou para vocês, que inicialmente, num primeiro momento, deve-se expedir ofícios para esses órgãos nos quais esse anistiado trabalhava, a fim de se aferir as atribuições, qual seria o valor razoável e proporcional ao cargo. Somente caso essas informações não sejam prestadas de forma idônea, ou no caso de não serem prestadas em absoluto, é que a gente deve proceder a uma pesquisa de mercado que surge aqui para a gente somente como um critério complementar. E com isso a gente encerra a aula de hoje, pessoal.